Olá, turma! Estamos aqui para darmos início às nossas aulas referente ao componente curricular Conteúdos e Didática da Língua Portuguesa, parte 1. Parte 1 porque nós teremos após essa parte outras partes do nosso conteúdo a ser visto através de videoaulas. Então, eu me chamo, professora Andréia Rubens, e estou aqui para tentar, de alguma forma positiva, claro, repassar esse conteúdo da melhor maneira possível e que vocês possam compreender. Então, nós vamos passar a falarmos nesse momento a respeito dos PCNs de língua portuguesa, a visão dos PCNs para com o ensino de língua portuguesa. Então, os parâmetros curriculares nacionais, base desenvolvida pelo governo federal, na qual educadores encontram referências, na verdade, para preparar suas aulas em todas as disciplinas e séries escolares. Então, através dos PCNs, o professor, de posse dos mesmos, porque é um composto, de uma coletânea, na verdade, de livros relacionados às disciplinas que compõem a educação básica em seus níveis. Por exemplo, temos o PCN da língua portuguesa, o PCN de matemática, de língua inglesa, de geografia, de história e muitos outros ainda. E aí, diante dessa coletânea, temos então os PCNs de língua portuguesa. E é justamente esse PCN que nós vamos estar tratando de forma resumida aqui no nosso estudo. Ele traz propostas inovadoras para se trabalhar o ensino de língua portuguesa em sala de aula, auxiliando aí a didática pedagógica do professor que ministra aulas em língua portuguesa. A linguagem e participação social tem estreita relação com o domínio da língua. É por meio dela que o homem se comunica, tem acesso a informações, expressa e defende seu ponto de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimentos. Então, ainda a respeito da questão da linguagem, nós podemos dizer, diante do que acabamos de ver aqui, e ouvir através da leitura do que seria a linguagem e sua participação, a mesma pode se referir tanto à capacidade especificamente humana para a aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação, quanto a uma instância específica de um sistema de comunicação complexa. É através da linguagem que os seres humanos conseguem se comunicar e automaticamente interagir. Desta forma, assim, um projeto educativo contribui para a formação de cidadãos. A linguagem pode estar em várias práticas sociais e é produzida numa conversa de bar, numa lista de compras, numa carta, enfim, numa roda de conversa. A linguagem pode, então, estar fazendo com que as pessoas mantenham interação e comunicação entre si em diversos espaços, seja ele aonde demanda a linguagem formal ou informal. A língua evolui a cada momento histórico. A partir desta perspectiva, ela é um sistema de signos históricos e sociais que possibilita ao homem significar o mundo e a realidade. Então, a língua, de acordo com o momento histórico, ela vai evoluindo, E a partir dela, o sistema linguístico histórico possibilita ao homem ressignificar, redimensionar, interpretar o mundo à sua volta e automaticamente a realidade ao qual está inserido. Assim, todos os textos, ou seja, todo texto, se organiza dentro de um determinado gênero, que constitui formas diferentes de enunciados disponíveis na cultura, caracterizado por 3 elementos: conteúdo, temática, estilo
e construção composicional. Então, os gêneros textuais, ele tem a sua estrutura, dependendo aí, né, do conteúdo, do estilo e a construção composicional ao qual o mesmo utiliza, né, dentro dessa questão da produção textual. Assim sendo, temos o seguinte: os gêneros dão forma ao texto e é por isso que quando um começa como era uma vez, não há dúvidas que aí encontra-se o quê? Um conto. Diante de senhoras e senhores, a expectativa é ouvir um pronunciamento e assim por diante. Então, de acordo com a estrutura de cada gênero textual, né, ele segue uma estrutura. Cabe ainda dizer o seguinte, que cada gênero textual possui uma linguagem e estrutura. Note que existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipologias de texto. Entre outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de texto, que podem ser narrativo, descritivos, dissertativos, argumentativos, expositivos, injuntivos e etc. Cada gênero textual tem a sua forma, né, de articular as informações e automaticamente a sua estrutura na sua composição textual. Pode-se considerar o ensino da aprendizagem em 3 variáveis: o aluno, a língua e o ensino. Então, diante disso, nos slides seguintes, nós vamos ver a definição dessas variáveis, né, que giram em torno do aluno, língua e ensino. O primeiro, que é o aluno, é o sujeito da ação, aquele que age sobre o conhecimento. Age sobre o conhecimento porque é aquele que vai aprender, que vai estar ali junto com o conhecimento e junto com esse conhecimento ele vai interagir para poder conhecê-lo, ampliar, né, manipulá-lo, assim de uma maneira que ele possa estar compreendendo e aprendendo cada vez mais o conhecimento que a ele está sendo disponibilizado. Por isso que diz, o primeiro é o sujeito da ação, aquele que vai agir sobre o conhecimento, vai buscar formas, estratégias de aprendê-lo. O segundo elemento tem como objeto do conhecimento a LP, ou seja, a língua portuguesa, tal como se fala e se escreve fora da escola. Então, esse elemento do conhecimento será pautado, né, na nossa língua, que é a língua portuguesa, e irá tratar tanto da forma como falamos e como escrevemos, tanto no espaço escolar como fora dela. Assim, e a última variável corresponde ao ensino e à prática educacional, que organiza a medição entre sujeito e objeto do conhecimento. Então, o ensino é que vai mediar a construção do conhecimento que se dá a partir do sujeito com o objeto a ser conhecido. Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso dos alunos ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los. Então, a escola, né, dentro da questão do componente curricular de língua portuguesa, segundo a visão dos PCNs, ela tem essa função, né, de fazer com que o aluno aprenda a produzir textos e automaticamente a interpretá-los. Por isso que o PCN de língua portuguesa, ele traz propostas inovadoras para que o professor possa estar aplicando em sala de aula para melhor desenvolver o conteúdo de língua portuguesa no sentido de ensinar o alunado a produzir os gêneros textuais, também de posse de outros gêneros textuais, ele possa interpretar, compreender de maneira proficiente e significativa. Um exemplo, nas aulas de língua portuguesa, não se ensina a trabalhar com textos expositivos,
como os utilizados na área de História, Geografia e Ciência, quando na verdade deveriam, né, estar sendo ensinado, trabalhar com textos expositivos. Claro que existem outras estratégias que também faz com que os alunos aprendam mais a questão de maneira mais significativa a questão das aulas de língua portuguesa. Mas esses textos expositivos também são de fundamental importância que se trabalhe nas aulas de língua portuguesa. É importante saber o que significa textos expositivos. É um tipo de texto que visa a apresentação de um conceito, permitindo que o leitor identifique claramente a temática do texto. Um fato importante é a apresentação de bastante informações, a exposição e a utilização para apresentar o conteúdo de um tema de maneira clara e convincente. Então, os temas a serem trabalhados no ensino de língua portuguesa também devem ser de forma expositiva, possibilitar ao aluno ter acesso a esses textos expositivos como os demais, assim tal como faz a área de História, Geografia e Ciências. Desta forma, espero ter contribuído positivamente para o aprendizado de cada um de vocês. E aí iremos dar continuidade ao nosso conteúdo nas aulas seguintes.